Mantenha sua lavoura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrubirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu principalmente com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo, aliás, mais uma sessão negativa, a terceira da semana aí com queda nos preços em Chicago e a soja contrato americano para a safra americana se distanciando cada vez mais ali dos $11 por bushel. O que aconteceu hoje, quais são as expectativas, o que pode acontecer com os preços? Pergunta para Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Ronaldo Fernandes já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu caro. Explica para a gente o que está acontecendo lá em Chicago, porque essa semana de mau humor por lá. Obrigado, Alex. Sempre bom estar aqui com a gente. Hoje é quase a gente olhando para as nossas últimas conversas e dizendo, está se concretizando, né? As últimas falas nossas apontavam já nesse sentido. A gente já esperava Chicago perder os 11, perdeu. A gente tem ali os primeiros contratos, julho, agosto, tentando ainda se manter. O julho a gente já não pode considerar para mais nada, é muito especulativo, tem entrega física em Chicago, então ele já sai da tela. A gente olha para agosto em diante. Agosto tentando se manter, mas setembro, novembro, janeiro, março, já na casa dos 10, já abaixo dos 11. Hoje, Alex, a gente vê uma pressão pontual. Não acredito que o que está mexendo com Chicago hoje seja tendência. Claro, tem o fator climático, tem a melhora das lavouras, tem-se a expectativa com o relatório do FDA, mas a gente tem um fator a mais para a soja, porque tudo isso, fator climático, expectativa do FDA, melhora de lavoura, a gente também tem para o milho. E o milho está subindo. Então, cada um hoje está reagindo a uma situação pontual. O milho está olhando ali para o relatório de etanol, de petróleo, que veio 3 milhões de barris a mais nos estoques, a menos nos estoques. E aí trouxe para o mercado a ideia de que pode ter o maior consumo de curto prazo, tanto para óleo de soja como para etanol à base de milho, o milho sobe. Mas a soja, ela sofre ali com um efeito especulativo, no sentido de que você tem a notícia, já era um rumor essa semana e agora não está confirmado ainda, é um rumor, mas a gente teve uma ação nova. Algumas esmagadoras de soja na China estão tirando o seu óleo de cozinha das prateleiras. Elas estavam sendo acusadas de usar o mesmo caminhão que transporta gasolina, óleo de combustível, o mesmo caminhão sem higienizar, sem limpar, também transportando óleo de cozinha, óleo de comida. E aí era um rumor, só que aí de repente veio várias indústrias e estão tirando os seus óleos da prateleira. Então o mercado investidor, especulador, na hora que vê isso, peraí, vamos sair da soja, tem algum problema ali na China. A gente não sabe o impacto, mas na dúvida, fuga de ação, fuga de ativo. Então é como se tivesse um resultado ruim, por exemplo, da Petrobras, alguma notícia ruim da Petrobras, e os acionistas e os investidores estão saindo do papel. A gente está assistindo isso hoje na soja. Veio um escândalo das esmagadoras de soja na China, era um rumor, peraí, será que elas estão de fato usando os caminhões-tanques que utiliza gasolina, sem limpar, sem higienizar e colocando isso para contaminar o óleo de comida? A gente não sabe, mas de repente vieram várias. E aí quando você entra no site para comprar o óleo de cozinha online, está lá escrito, esse produto está esgotado, então elas não estão nem vendendo esses produtos novos. O mercado financeiro assistiu isso
e vamos sair da soja. Então, a gente vê esse movimento de queda, que é um movimento de mercado financeiro, especulativo, mas tem um fundamento real, tem algo que na vida real aconteceu para justificar isso. A minha preocupação é que esse movimento está acontecendo num período que a gente não tem muito fator altista para a soja. A gente está em desenvolvimento de lavoura dos Estados Unidos e a gente está na reta final desse desenvolvimento. Passou julho, praticamente o clima já está ali com menos pressão, já está com a produtividade definida. E aí a gente tem fatores climáticos que também empurram a soja para baixo. A gente teve o furacão Barry essa semana, e o furacão ele trouxe todas as negativas para a soja. Ele teve os anúncios de portos no Texas que teriam que ser fechados. A gente teve pelo menos 4 portos anunciando oficialmente, olha, a gente vai reduzir aqui o movimento, nas próximas 24 horas a gente vai paralisar. Já voltaram, já está tudo normal, mas teve esse anúncio no início da semana que derrubou a soja. Depois, a gente até falou aqui na nossa última conversa que furacão não tinha rota de lavoura. E, de fato, não tem. Então, o furacão ele sobe pelo Texas, a gente pensa, agora ele está indo em direção ao Corn Belt. Será que o furacão vai lá pegar as lavouras? Ele perde a categoria de furacão e o que chega nas lavouras são tempestades e as regiões que estavam muito secas acabam recebendo umidade por causa do furacão que foi perdendo força. Inclusive, o furacão já não é mais um furacão, Beryl, né? Ele está na categoria de tempestade tropical, deve cair para depressão tropical, que quando os ventos são abaixo de 60 km por hora, entre 50 e 60 km por hora, o furacão, a tempestade está lá ainda, está acima de Detroit, provavelmente só dissipa depois de sábado. Mas o furacão ele causa primeiro o impacto negativo de paralisar os portos, depois ele causa o impacto negativo, que tinha o receio que poderia atingir algumas petrolíferas ali, alguma produção de petróleo, e elas informam, não, o furacão não interrompeu a gente, então a oferta continua, mais pressão de queda. Ele vai em direção às lavouras, mas ele não leva destruição, o mercado entende que ele leva benefícios, mais pressão de queda. E aí hoje a gente tem esse movimento especulativo das esmagadoras na China, mais pressão de queda. Então hoje, a gente na verdade está vendo se confirmar a nossa conversa da semana passada, ou da semana retrasada, eu não me recordo, que a gente falava que acreditava que Chicago poderia perder os 11. O ponto de atenção agora é que lá atrás, quando a gente falava que Chicago podia perder os 11, a gente tinha um dólar de 5,60, chegou a perto de 5,70. Hoje a gente tem um dólar na casa de 5,40, dando todos os sinais, tanto interno como externo, que é um dólar querendo vir para perto de 5,30. A gente ainda tem um movimento político muito intenso para acontecer entre hoje e amanhã. A gente tem ali o Congresso discutindo a reforma. Será que, de fato, o Congresso vai dizer qual que vai ser a alíquota dessa tributação que une aí 5 impostos, o IVA? Será que, de fato, o Brasil vai mostrar para o mundo, oficialmente, que a gente pode ter um dos maiores impostos, um dos maiores IVAs do mundo? Bom, o fato é que hoje e amanhã está tendo essa discussão, porque depois disso entra o recesso parlamentar. Então, se o mercado, se o cenário político der trégua, ficar quieto, e o cenário lá fora continuar dando o recado de que os Estados Unidos quer baixar juros em setembro, a gente tem um dólar muito mais para 5,30 do que para 5,50. Hoje ele está ali perto dos 5,40, mas dando sinais de cair para os 5,30. E esse é o ponto de preocupação. A gente tinha Chicago acima de 11, a gente tinha um dólar acima de 5,60 e o prêmio não está com essa alteração toda. A gente estava com o prêmio tentando se valorizar, mas sempre lateralizado ali na casa dos 30, na casa dos 40, né? Então, o receio nosso hoje, com essa queda de Chicago, com essa queda do dólar e o prêmio não fazendo essa compensação, é o Porto sair dos 140 para possivelmente perder ali o piso de 135, Alex. Porque o que a paridade indica para a gente hoje é Porto indo para 135. Muito bem, Ronaldo. Então a gente tem o mercado cedendo em Chicago, a gente tinha um mercado indo na contramão no Brasil por conta de um dólar que estava avançando e acabava ajudando aí a mudar o rumo, né, dos preços, descolando o Brasil da formação de Chicago. Só que agora a situação inverteu e você está lembrando aí que a gente pode ver pressão, inclusive, em reais acontecendo. Que momento é esse? O que o produtor tem que estar atento e o que ele tem que prestar atenção? E o que ele deve fazer, na verdade, né, Ronaldo? A gente tinha
Muitas das vezes que você me faz essa pergunta, a resposta é assim, já tinha que ter feito. Né? Mas não é, a gente não está dizendo que já tinha que ter feito sem antecipar nada, porque na semana retrasada a gente já teve essa conversa. Falou, ó, se pegar o nosso vídeo do nosso último bate-papo, eu falei, dólar de 5,60 é dólar para se aproveitar. Continuo acreditando que a gente ainda pode ter um viés mais alto para a soja 2025 por causa do Laninha. A gente tem agora até outubro, já entrou no período de Laninha, julho já estava com a probabilidade de 60% de inverter para Laninha, agosto tem uma probabilidade maior, mas é de fato outubro ali que o mercado vai sentir se a gente vai entrar nesse Laninha, qual que é a intensidade desse Laninha, mas o fato dos furacões que estão acontecendo agora, a previsão de ter uma temporada de furacão 85% acima do normal, é por causa dessa transição rápida de El Niño para Laninha. Tendo um Laninha, que eu acredito que o mercado vai colocar na conta, talvez só lá em outubro, porque é lá que a confirmação vai vir com uma probabilidade maior, vai trazer uma pressão de alta para Chicago, eu imagino, para os preços de 2025. Porque foi o Laninha que quebrou a Argentina, o Laninha trouxe complicações nos últimos 3 anos, e acredito que o mercado pode exagerar um pouco essa reação, como ele sempre exagera. Isso é uma leitura de muito longo prazo. Vou repetir a mesma frase que a gente fez, que eu disse na nossa última conversa. Mesmo tendo essa expectativa, não é para não fazer nada. Não é para ficar só esperando e torcendo. Já era hora de vir compondo média, de fazendo ali algumas poucas vendas, melhorando a média. Sempre que der oportunidade de pico de preço, seja no Chicago ou seja no dólar, melhore a sua média. Olhando para o curto prazo, quem está decidindo se vai vender a soja agora ou não, eu já estaria vendendo essa soja com esse dólar perto de 5,70 que nós tivemos nas últimas semanas, e hoje, especificamente, pode ser o último momento de um porto perto de 140. Se a gente for olhar contas para final de julho, para agosto, que essas são as contas que a Trade vai fazer agora, final de julho para agosto, a gente já tem paridade indicando 134, 135. Então, enquanto se tem um porto ainda sustentado na casa de 140, eu aproveitaria para estar fazendo as vendas. Lembrando que essa semana, sexta-feira, tem relatório do FDA. Então, quando tem o relatório, por mais que fica tudo especulativo, por mais que ele pode trazer uma pressão nas cotações, o mercado físico fica um pouco mais morno. Os compradores sempre vão dar aquela resposta. Vou esperar o relatório sair primeiro. Se ele não mexer em Chicago, ele pode ter um poder de mexer ali com os prêmios. Então, essa semana é uma semana que não acredito que já dê para fazer muita coisa. A gente tem a colheita do milho evoluindo, a maior parte das atenções ainda estão para os movimentos de campo, embora a gente tenha um line-up muito aquecido para a soja, a gente está falando de line-up acima de 10 milhões de toneladas de soja para julho. A nossa média dos últimos 5 anos é de 8 milhões de toneladas. Ano passado, a gente exportou 9,6 em julho. Acho que o nosso maior movimento de exportação de soja em julho foi em 2018, quando a gente fez 10,1 milhões de toneladas, se eu não estou enganado. Depois eu confirmo esse número, posso enviar aqui para vocês. Mas o fato é que a gente ainda tem um line-up muito aquecido para a soja em julho, quase 11 milhões de toneladas, mas as novas negociações, naturalmente, vão deixar de ser a soja o protagonista para começar a ser o milho. Já deveria ter até mais volume de negociação de milho. Mas eu tentaria aproveitar essa semana o que desce, para fazer novas vendas, não estou falando para vender tudo, mas para melhorar a média, porque possivelmente na semana que vem a gente pode ter uma abertura de preço porto muito lá embaixo, Alex. Muito bem. Vamos entender então os fatores que ainda podem impactar nos preços. Você citou o relatório do USDA. Quais são as expectativas do mercado e até que ponto ele pode de fato impactar, Ronaldo? Vou começar respondendo a última pergunta. Até que ponto ele pode impactar? É bom a gente ter em mente que do FDA sempre pode se esperar surpresa. Né? É sempre bom apostar no surpreendente do que na expectativa. A expectativa do mercado está bem tranquila. Ela não espera grandes alterações. O que, na verdade, o mercado fez foi o cálculo de nova área, que foi divulgada no relatório de junho, com a mesma produtividade. Para a soja, a gente já tinha no relatório passado ali de oferta e demanda 52 bushels por acre. O que eu acho, Alex, muito difícil de acontecer. Essa é uma produtividade recorde dos Estados Unidos. Já produziu perto disso
Já teve anos, até na verdade, que foi acima disso, mas com a área um pouco diferente. Para essa comparação, área e paridade é um grande volume. E falar de 52 bushels por acre, eu acho uma produtividade alta. Mas não me surpreenderia ela ser mantida, tanto que essa é a expectativa do mercado. Por que eu falo não me surpreenderia? Porque é o padrão do USDA, gostar de jogar a oferta mais acima. E como a qualidade das lavouras está se mantendo perto de 70%, sempre ali acima de 60%, a gente já falou isso muitas vezes, é o mercado entendendo que é uma boa colheita, que é uma boa lavoura. Como está se mantendo sempre perto de 70%, pode ser que o FDA mantenha a produtividade perto de 52%. A expectativa do mercado hoje é que a produção saia de 121,14 para 120 ponto alguma coisa, 120,18. É só fazendo a correção ali da área. A gente tinha área de 86,5 milhões de acres, no último relatório foi corrigido para 86,1. Então é sair de 121 para 120 e meio, não é uma grande alteração, o mercado já precificou isso. Então a expectativa do mercado é que praticamente seja mantida a produção. O que vier diferente disso é que vai mexer nas cotações. O que eu estou chamando a atenção é para a produtividade de 52 bushels por acre. Agora, no milho, o mercado também já colocou em parte na conta, tanto que foi aquela queda drástica que a gente viu na hora da divulgação, mais de 4%, quando divulgou a área plantada de milho, porque era 90, 91, agora era 90, agora veio para 91,5, né? 91,5, 91,48. Então a produção de milho era 377 milhões de toneladas e a expectativa do mercado é que venha para 382. Basicamente só fazendo a correção ali diária. Em resumo, para te devolver, o mercado não espera alterações no quadro, espera que seja ajustado a nova área. Agora, será que o FDA vai fazer só isso? Será que ele vai só ajustar a área ou será que ele vai mexer ali na América Latina? A expectativa é que também não se altere muita coisa nem para o Brasil nem para a Argentina. Mas a gente sabe que do USDA pode se esperar muita coisa. O relatório de julho, ele tem esse costume de só fazer a correção. Mas já teve anos que o USDA fugiu do costume. Eu acredito que vai vir um relatório um pouco morno, um relatório mais neutro, porque a gente está perto da colheita, e aí depois o USDA vai começar a acompanhar aí a evolução de colheita, e só lá o relatório de agosto que pode trazer de fato uma grande mudança, agosto, setembro. Então o mercado está sendo sensato dessa vez, mas isso não quer dizer que reverte a tendência, Alex. A gente está no movimento de queda e a gente pode continuar nesse movimento de queda, mesmo o relatório vindo um pouco mais neutro. Muito bem, isso é do lado da oferta, né, Ronaldo? Agora, a demanda, ela pode trazer alguma surpresa? Eu pergunto isso porque essa semana a gente viu China comprando dos Estados Unidos. E aparentemente é a primeira compra oficial de safra nova dos chineses nos Estados Unidos. Será que vem surpresa por aí? Eu acho que não. Por agora, por enquanto, não. Acho que a China vai resolver ali esse problema dela com as esmagadoras, embora isso não foi ruim para a China, porque ela bate em Chicago e depois ela vem comprar. Quando a gente tinha o governo Trump, eu vou abrir um parênteses aqui, não é teoria da conspiração, não. Isso foi confirmado. Foi feita uma acusação oficial do governo Trump que a China estava manipulando Chicago para vir comprar. Pode ser que a gente está vendo isso se repetir de novo, porque vem essa notícia, derruba Chicago, ela anuncia uma compra nova de 132 mil toneladas. O fato dessa compra nova é, sim, a primeira da temporada da nova safra, 24-25, mas ela está até um pouco atrasada, já era para a China ter vindo antes, pelo costume que a gente vê quando ela vem comprar a safra nova dos Estados Unidos. Tem mais ali 960 mil toneladas vendidas com países não declarados. O mercado já está especulando que pode ser para a China. Mas eu não acredito que a gente vai ver grandes surpresas na demanda, não. A demanda chinesa é um monstro, é mais de 100 milhões de toneladas. Eles vão vir para o mercado, mas eu não acredito que tem fatores novos agora no caminho que podem reverter esses movimentos de queda. O que vai imperar para as cotações em Chicago é ainda a qualidade das lavouras, se mantendo perto de 70%, e se voltar para 69%, 70%, aí sim é uma pressão muito forte de queda nova, que ainda não tá no radar, não está no caminho. Então o mercado ainda vai monitorar a qualidade das lavouras, e daqui a um mês e meio, talvez até um pouco menos,
a gente já vai começar a falar de colheita. Agosto, setembro, tem alguns estados ali que começam a colher um pouco mais cedo. Não é que isso vai representar um volume de produto novo entrando no mercado, não, mas isso vai revelar as produtividades. Tudo hoje está indicando que os Estados Unidos têm condições de ter uma boa produtividade. Então, hoje o que nós temos no caminho são fatores da oferta que continuam pressionando para baixo. Então, não acredito que tenha algum fator da demanda resguardado ali que pode reverter. Pode ser que a China venha com um apetite um pouco maior, como a gente já falou antes, para poder se resguardar de uma possível vitória do Trump e com receio de que o Trump taxe ela. Se o Trump volta, as eleições ainda são em 5 de novembro, ele vai assumir, caso ganhe, só no ano que vem, até ele ter uma decisão de guerra com a China ali, vai ser demorado. Então a China não vai vir agora para o mercado tentando encher os estoques de uma vez só para se resguardar de um Trump. Isso não vai acontecer tão rápido. Então acredito que ainda é olhar para a qualidade das lavouras e é movimento de pré-colheita. A gente está falando de a colheita é o pico dos preços baixos, é a maior pressão de preço baixo. E é o que a gente vai assistir agora dos Estados Unidos nos próximos meses, Alex. Pelo menos nos próximos 2 meses ou mês e meio. Então, Ronaldo, você acredita que essa tendência negativa para os preços para Chicago já está dada, então? No curto prazo, sim. No longo prazo, passado ali outubro, eu acredito que o fator climático, Laninha, vai causar um exagero no mercado. Agora, eu não apostaria, o que eu estou dizendo é isso, de uma forma bem clara, eu não ficaria nessa torcida climática para poder reverter e segurar a soja até lá, não. A gente está dizendo aqui já faz tempo e de forma muito aberta, muito sincera, que a gente teve vários momentos para ir fazendo as vendas. E a gente hoje só está confirmando que isso era uma estratégia certa a se fazer, pelo que a gente está conversando de preço hoje. E está confirmando entre aspas, porque eu estou falando de Chicago, mas quando você olha para o Porto, ele ainda está se mantendo no 140 como oportunidade. Infelizmente, o que a paridade está dizendo para mim hoje é que ele talvez não resista até semana que vem. Muito bem. Bom, é isso então, a gente agradece ao Ronaldo, mas tem perguntas aqui, Ronaldo. Vamos ver se a gente consegue ajudar os nossos amigos internautas. O Ivan Srutrovski, como fica para as trades no Brasil exportar milho nesses patamares de preços em Chicago? Eu imagino que ele está falando porque o milho brasileiro estava pouco competitivo. Muda essa situação, Ronaldo, com essa queda em Chicago? Bom, o que está estranhando, Alex, é o seguinte: line-up está acima de 4 milhões de toneladas, essa era a nossa expectativa. Não sei se eu cheguei a comentar isso aqui contigo, eu falava, se a gente fechar o mês de julho, ou ao decorrer do mês de julho, a gente for vendo que nós vamos exportar pelo menos 4 milhões de toneladas, eu aposto até em reversão de queda. Para milho, eu vejo o seguinte: a gente acredita ainda em 1 semana, 2 semanas, que ainda pode ter pressão de queda. A B3 está de novo desajustada com várias regiões do físico, mas é a colheita entrando. Vai ter ainda mais uma pressão de queda de volume que vai vir para o mercado, as umidades que estão chegando agora. Tem ainda lavouras muito irregulares, muito diferentes uma das outras. A gente está perto dos 50%, é aí que a gente tem a grande pressão de frete, a grande pressão de caminhões nas portas dos armazéns. Então acredito que daqui às 2 próximas semanas vai vir ainda uma pequena pressão de queda para o milho. Por que eu falo pequena? Goiás, a gente está falando de milho já a R$ 40, R$ 39 aqui. Já teve negociações nesses níveis. R$ 39,00 é o preço mínimo da Conab, não tem como vir mais abaixo disso. A gente tem compradores tentando comprar em Rio Verde, Goiás, a 38, não tem como fechar essa conta. Então por isso que eu falo que é uma pequena pressão de queda, porque o físico ele está resistindo para vir mais baixo. Então esse movimento de colheita, acredito que ele vai imperar ainda como uma força negativa nas próximas 2 semanas. Pode cair um pouco mais os preços, R$ 1,00, R$ 2,00 no máximo, e depois ele lateralizar para querer subir.
O que vai depender essa lateralização e essa alta? Primeiro, se em julho a gente vê de fato 4 milhões de toneladas serem exportadas, para a gente tentar mirar até o final da temporada 40 milhões indo embora. Porque se o Brasil não exportar pelo menos 40 milhões de toneladas esse ano, é catastrófico para os preços, porque o mercado interno vai ficar com muito mais milho do que ele precisa e a gente precisa que a exportação enxugue. A pergunta do Ivan, ela é muito importante no sentido de que eu não estou acompanhando grandes negócios novos da exportação essa semana. Essa semana, finalzinho agora de ontem, quarta-feira, hoje, algumas trades até sinalizaram virem para novos negócios, mas até semana passada parece que não tinha ninguém com intenção de novas compras. Então, esse line-up de 4 milhões de toneladas é o que nós esperávamos, mas eu estou um pouco duvidoso dele, porque a gente não viu esse movimento no físico. A grande atratividade nossa, até 2, 3 semanas atrás, era o dólar. E agora a gente não tem mais essa atração. Então, para olhar para os preços a longo prazo de milho, é de fato monitorar toda semana o que a Secretaria de Exportação vai divulgar do acumulado semanal. Julho precisa mandar pelo menos 4 milhões de toneladas embora e as trades precisam se manter no mercado. A gente tinha preço porto na casa de 68, de casa de 60 e agora a gente já está na casa de 58. Então tira um pouco a atratividade. Esse é o grande ponto para o preço do milho esse ano no Brasil. O que nós vamos conseguir exportar? A gente sempre disse isso aqui, foi um dos pontos que a gente foi bastante criticado, brincava até que a gente estava apanhando igual vaca na horta, porque eu estava querendo fazer o pessoal entender que o preço no Brasil 2024 não era a produção. Não era o que nós... mas vai ter redução diária, teve quebra, teve tudo isso, mas o ponto não é o que nós vamos conseguir entregar para o mercado, é o que nós vamos conseguir mandar embora. Esse é o ponto para o preço do milho do Brasil em 2024 e chegou a hora dessa conta ser revelada, Alex. Muito bom. Tem uma pergunta interessante do João Paulo aqui. Ele diz que está recebendo preço nos portos para soja R$140 ainda. E ele... pergunta, ainda pode ter mais valorização ou buscar um novo teto? Olha, depois eu até acho interessante, qualquer coisa, João Paulo, procura a gente lá no Instagram, Royal. Já vou fazer um jabá aqui, Alex, já vou jogar no meio aqui da fala nossa. Eu mando para vocês quem quiser também, tiver interesse, manda um oi para a gente no Instagram, eu vou mandar o gráfico, depois eu mando para você também, Alex, dos preços da soja no porto esse ano. A gente teve indicações de até 145, um pouco mais caro, mas efetivado, que nós aqui acompanhamos, o teto foi 144. Pouquinho, 144 e alguma coisa, mas arredondando ali 144. Sempre que ele chegava no 143, batia e caía. Sempre que ele chegava pouquinho acima do 143, batia e caía. Chegou no 144, batia e caía. Acima de 140... a gente faz uma pressão competitiva muito grande com a soja americana. Hoje, a soja brasileira ela chega na China em torno de $490 a tonelada. A soja americana chega em torno de 500. Com essa queda em Chicago de hoje, pode ser que amanhã a soja dos Estados Unidos fique mais barata para o chinês, tanto que ele já comprou, efetuou uma compra agora, embora seja para soja, para a temporada que ainda vai ser colhida, né? Para essa soja que ainda vai ser colhida. Acima de 140... eu acho muito difícil de resistir, porque a gente vai brigar com o nosso principal concorrente. Eu já disse isso aqui várias vezes, que mercado de soja é o Brasil e os Estados Unidos produzindo para vender para a China. Não tem mais ninguém operando na soja. Tem a Argentina, que produz bastante, mas para ela mesma consumir, para o seu próprio consumo interno. Para exportar, é o Brasil competindo com os Estados Unidos. E se a gente ficar com soja acima de 140, não é um achismo. É um fato, nós já vimos isso acontecer. Bateu, estou falando 140, mas claro, tem ali uma gordura, vamos falar até 144, 145, bate e volta. Hoje, eu não acredito que vai voltar. Eu acredito que esse 140 é o novo teto, porque os elementos da paridade, é muito tranquilo da gente fazer essa conta aqui agora. Você pega Chicago ali com 1.113 ali para agosto, 11,13, o prêmio de agosto na casa de 43, hoje pela manhã a gente atualizou, e $1 com a curva de 30 dias de 5,43,
é preço no porto 135, 136 ali talvez, acho que mais para 135 até. Mas é fácil de fazer essa conta. Chicago a 11,13, prêmio de 43 e dólar de 5,42, 5,45, paridade abaixo de 140. E a soja é quase que a paridade na veia. Você vai ter uma diferença que você tem a margem da trade, você tem o frete que dá uma esticada, mas sempre se ajusta e sempre fica muito próximo. Então hoje a paridade ela já está dizendo para a gente, 140 é difícil de acreditar que resista. Muito bem, respondido aí, João Paulo. Darlan também dando boa tarde aqui para a gente. Obrigado, Darlan, pela audiência. E o Geraldo, como ficam os preços da soja e milho depois do relatório de sexta? Ronaldo, liga a sua bola de cristal aí e conta pra gente o que pode acontecer. Você lembra do... Como é que era aquele... Eu liguei já? Ele era um vidente, não era? Eu esqueci o nome do... eu não quero falar o nome para não... Eu acho que eu lembro o nome, mas não quero falar o nome dele para errar e falar o nome de uma outra pessoa que é conhecida, mas é quase dar uma de vidente agora mesmo. Eu não acredito que o relatório vai vir surpreendente, não é o costume do relatório de julho, ele tem que corrigir a área. O mercado já colocou muita coisa na conta na hora que veio a divulgação da área, sobretudo para o milho. Foi o relatório de área plantada, ou melhor, foi a atualização de novos acres, que a gente não imaginava que ia ter para o milho, que fez o Chicago vir abaixo de 4. A gente tem Chicago ali trabalhando na casa de 3,9 em setembro, 4,07 para dezembro. Está na casa dos 4 ali cravado. Ele estava 4,5, agora está muito mais para 3 do que para 4. Então, parte disso já é antecipando o relatório de sexta-feira agora. O correto, a lógica do mercado é vir um relatório um pouco neutro. De novo, dizendo que do USDA a gente sempre pode esperar surpresa, ele pode aumentar a produção da Ucrânia. Já aconteceu isso. Eu lembro uma vez um relatório de soja, que um dos maiores demandadores ali é o sul da Ásia, né? E aí veio um relatório de soja, era para tudo ser tranquilo, de repente ele aumentou 1 milhão de toneladas no farelo do sul da Ásia. Eu falei, mas de onde? Do estoque inicial? Lá atrás. Então o USDA tem disso. A gente acompanha as lógicas, repete as metodologias, tenta antecipar, mas ele pode trazer surpresas. O que eu acredito é que esse relatório já está em parte precificado, mas o problema dele não é uma nova pressão que ele possa trazer. Não acho que vai trazer um fator novo. É o que ele não consegue reverter. Não acho que o relatório vem com força de trazer para movimento de alta, a não ser, de novo, que venha alguma dessas surpresas do SDA que ninguém consegue prever, Alex. Muito bom. Quero agradecer aqui aos amigos que estão participando com a gente pelo chat do YouTube. O Bruno Rodrigues, estoque e programa de exportação podem trazer novidades? Imagino que no relatório do USDA, né? No relatório de 24 agora dos Estados Unidos, a gente viu que a demanda de soja foi bacana, o número vendido. Precisa embarcar muita coisa ainda do que já está vendido. Os Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, ele informa para a gente, através do SDA, claro, tudo que é vendido e tudo que está sendo embarcado. Por que é importante você ter esses dois números? Porque, às vezes, o que está vendido e não está embarcado pode ser cancelado. A gente já viu isso acontecer. Mas o programa 24... ele já está quase ali completando. Ele se encerra no início de setembro ou no final de agosto. Tem gente que, quando você fala 31 de agosto, eu entendo. Quando você fala 1º de setembro, já me confunde. Mas é a mesma coisa, né? É 1º de agosto, ou 1º de setembro, ou 31 de agosto. Ele vai se encerrar por ali, essa temporada 24 dos Estados Unidos. E o programa de exportação para essa temporada até foi muito bem. Tem espaço, muito bem que eu estou querendo dizer, é que tem até espaço para os Estados Unidos, o USDA aumentar alguma coisa. Para essa temporada agora para a soja, a projeção era 46 milhões de toneladas. Já foi vendido 44, mais um pouco até. Para o milho era 54, já foi vendido mais de 52. Mas eu não acredito que vai vir uma grande surpresa, não. Se vier, não sei se vem deve ser abaixo de 1 milhão de toneladas. Muito bom. De novo, para ficar clara a resposta, Alex, não acredito que viria uma surpresa com poder de reversão de tendência, não. Boa, Ronaldo.
Muito bem, tá aí, respondendo aos internautas então, obrigado a todos que participaram com a gente aqui pelo chat do YouTube, lembrando de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de deixar seu like e, claro, acionar o sininho para que a notificação seja dada sempre que a gente tiver um especialista falando com vocês. E Ronaldo, quer aproveitar para passar as redes sociais aí da Royal Rural e do Ronaldo Fernandes? Você já tá ligado, né? Eu sou pidão nesse ponto, esse ponto aí, mas é disso que a gente sobrevive, das pessoas conhecendo o nosso trabalho, indicando o nosso trabalho para outras pessoas. Aqui é interessante que é o boca a boca ampliado, né? Mas ainda é o famoso boca a boca. Então eu quero pedir para você que acompanhou a gente aqui, primeiro agradecer, Alex, agradecer ao Notícias Agrícolas que acolheu a gente tão bem, foi de fato muito importante na nossa trajetória, ainda é muito importante na nossa trajetória, e pedir para você que está aqui com a gente, segue lá a Royal Rural, royal.rural, se quiser seguir Ronaldo Fernandes também, é Ronaldo Fer12, mas na Royal Rural você vai ter informações também, a gente tem informações semanais, tenta manter ali sempre um conteúdo que te ajude a entender o mercado e agilizar suas decisões. Então, royal.rural, esse é meu único pedido, Alex, e agradecer mais uma vez. Muito bom, Dr. Ronaldo Fernandes, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, volte sempre, meu amigo. Até a próxima, meu caro. Até. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, principalmente para soja, milho e trigo. De olho na tela, você acompanha comigo. Cadê os preços? A gente está com um probleminha aqui, mas vamos lá. Eu tenho os preços aqui na home do nosso site. Julho, 11 dólares e 41 centes por bushel, caindo 20 pontos mais 25. Agosto, 11 dólares e 13 centes por bushel, perdendo 18 pontos. E olha o setembro, 10 dólares e 63 centes por bushel, uma perda de quase 14 pontos. E o novembro, 10 dólares e 67 centes por bushel, caindo 13 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o que está acontecendo com o milho. Agora sim, olha aí o preço na nossa tela. Julho, 4 dólares e 3 centes por bushel, uma alta de 3 pontos. Para setembro, 3,95, subindo 1 ponto mais 75. Dezembro caindo. Dezembro já é a safra nova americana. 4 dólares e 7 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 25. E o março de 2025, 4 dólares e 21 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo também no vermelho, setembro 5,61, queda de 10 pontos e meio. A mesma queda para dezembro, que fechou a 5 dólares e 85 centes por bushel. E o março, 6 dólares e 5 centes por bushel, também com queda de 10 pontos e meio. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.